E aí, pessoal, vamos falar da presença do torcedor, de um retorno curioso para o grupo do Grêmio. Vamos falar também das prisões e o que isso representava de risco para o jogo contra o São Paulo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos abrir o conteúdo falando de jogador ainda. O Grêmio teve o contrato registrado mais uma vez do meia Michel, e também do lateral direito Felipe, que jogou a Série B. Então isso é só pra gente colocar. Não acredito que eles façam parte do grupo do Grêmio no ano que vem. Mas os contratos voltaram a ser registrados no BID. Na linha dos jogadores, a gente precisa também questionar aqui, porque Felipe Mejolaro, o goleiro, foi devolvido do clube norte-americano que ele fazia parte. Vocês lembram que por muito tempo se falou que esse jogador iria permanecer, que o clube iria exercer o direito de compra, mas não, nada disso. O jogador foi devolvido. Conversando com representantes desse atleta, deixa claro que não é interesse de Felipe Mejolaro a permanência no Grêmio. Então, mais esse problema. O Grêmio poderia contar até 2 milhões e pouco de dólares, não vai ter esse dinheiro. O jogador volta e também não tem expectativa de utilização dentro do Grêmio. Que curioso, né? O jogador da base, eu acho que mais tempo teve na seleção brasileira e aqui não funcionou. O Renato deu algumas chances, ele acabou não indo bem, o Grêmio achou que ele não iria se firmar, acabou emprestando o jogador, teve a expectativa de venda e agora ele foi devolvido. No caso, devolvido não teve renovado o seu empréstimo. Os assuntos relacionados a jogadores, nenhum deles sequer minimamente responsáveis pelo atual momento do Grêmio, né? Todos eles já jogadores que haviam sido descartados pelo processo do Grêmio. E acho, por exemplo, que o Felipe poderia ter ajudado até como lateral direito ali, mesmo que ele não tenha ido bem também na Série B e vai agora ter a oportunidade ou de jogar aqui ou ser emprestado mais uma vez. Vamos ao jogo contra o São Paulo no campo do torcedor. Uma das principais expectativas que nós temos dá conta de como que o Grêmio vai reagir, isso mesmo, reagir, ou o torcedor do Grêmio vai reagir em relação ao campo de jogo. Hoje nós tivemos uma informação que acabou passando, porque ela não é da editoria esportiva, ela é da editoria policial, e que me preocupou demais. A Polícia Civil prendeu 7 integrantes das torcidas do Grêmio que estavam depredando nos atos de vandalismo do enfrentamento do Grêmio contra o Palmeiras lá no final de outubro. 7 foram presos. 7 mandados de prisão em Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Pelotas e Bagé. E uma das preocupações dessa ação da Polícia Civil em cima de bandidos travestidos de torcedores naquele momento era de alguma ação para atos de violência no jogo do Grêmio contra o São Paulo. Imaginem só. Estamos começando a misturar editoria policial com editoria esportiva. Torcedores organizados precisaram de uma ação da Polícia Civil de Porto Alegre para prendê-los pelos atos e também por organização de novos atos. Nós sabemos que naquele dia, lá durante... principalmente esses atos foram no estacionamento da arena, com depredação, com violência, quebrando carros desde a polícia, do Poder Judiciário, também veículos de pessoas que tinham ido ao jogo, a gente sabe. Agora, quando o assunto chega na linha de organização, bom, aí assusta. O Matheus Dávila fez todo um relato no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, e eu fiquei preocupado, eu nem ia fazer vídeo sobre as prisões. Aí resolvi fazer, porque relaciona claramente com o jogo.
E o jogo do Grêmio, que eu vejo sim de alto risco, já tem a informação que a Arena Porto Alegrense e todas as pessoas que estão organizando a partida aumentaram o efetivo de segurança para exatamente garantir nada contra a invasão e nada disso, mas a segurança das pessoas. É difícil de falar sobre isso, é difícil de analisar esse assunto. Por quê? Porque a gente sempre para no mesmo problema. A gente sempre para no mesmo problema. O fato de ser torcedor do Grêmio não pode permitir que as pessoas tenham a ideia de fazer o que querem. Não é. Crime é crime e tem que ser tratado exatamente como foi tratado aqui pela Polícia Civil nessa ação, repito, que prendeu torcedores em Porto Alegre, em Canoas, em Santa Maria, em Pelotas e Bagé. Isso me impõe uma preocupação gigante para o jogo. Se é verdade que isso pode ser um demonstrativo para os torcedores, olha, não inventem de fazer nenhuma besteira, porque finalmente a gente está vendo punição, pode ser. Mas também me preocupa por quê? Porque o Grêmio precisa da sua torcida. E muitas pessoas que lerem isso vão dizer, bah, eu não vou nesse inferno aí. Eu não quero correr esse risco. E isso, convenhamos, não é bom para ninguém. Não é bom para a torcida, não é bom para a imagem do Grêmio, não é bom para o jogo, não é bom para nada. O Grêmio tem que ter no seu torcedor uma ideia, primeiro, de tranquilidade em ir no estádio. Segundo, um conceito de leitura associativa, de abraçar, de... Agora, nós não podemos ao mesmo tempo ter infiltrações de pessoas que estão pensando já numa violência organizada contra o clube em primeira análise. Porque quando tu pensa em fazer qualquer ação organizada contra jogador, contra a direção, contra quem quer que seja, tu tá indo contra o clube. Gostando ou não, são representantes do Grêmio que estão lá. É com a camisa do Grêmio que está vestido o presidente, é com a camisa do Grêmio que está vestido o CEO, é com a camisa do Grêmio que estão vestidos os jogadores. E isso, de alguma maneira, me preocupou a ponto de a gente ter que vir aqui alertar, lembrar e, mais do que isso, pedir, primeiro, a participação do torcedor efetivamente no jogo. Esse é o primeiro pedido. O Grêmio precisa da sua torcida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e isso também não deixa de ser muito importante, é que o Grêmio, nesta condição, tenha muita ordem no jogo. Muita ordem. Muita tranquilidade. Para que possa, dentro do campo, vencer o São Paulo e seguir sonhando. Isso é o que todos os gremistas querem. E espero, sinceramente, que essa ação da polícia tenha tirado qualquer risco de algo importante no jogo contra o São Paulo. O Grêmio precisa da sua torcida e a torcida do Grêmio tem que torcer. Violência agora não resolve nada. Na verdade, nunca resolve, mas especialmente agora só complica a situação. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.